minutos retomamos o contato com o Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, você me ouve? Ouço sim. Bom, vamos retomar aqui a nossa conversa. Falávamos das contas públicas que o governo registrou no setor público consolidado, um déficit de 909 milhões de reais em novembro, veio melhor do que o esperado, só que no ano há um déficit acumulado de primário de 78,3 bilhões de reais, não é? E em 12 meses, 149 bilhões. Bruno, a meta está garantida, não é? Sim, a meta já está bem tranquila nesse último bimestre. O governo, inclusive, tem se movimentado no sentido de aumentar as liberações em relação ao que contingenciou desde o começo do ano. Então, isso revela algum sucesso, né, com os programas de refis e similares, né, de refinanciamento de dívida, que tiveram algum sucesso em aumentar a arrecadação nesse final de ano. Com isso, o governo aí solta um pouco o cinto nesse último bimestre. E aí os dados de dezembro devem ser piores, que o anúncio de liberação desse recurso aconteceu agora em dezembro, né? Isso mesmo. Dezembro já é sazonalmente um mês muito ruim, por conta da quantidade de despesas que você tem relacionadas, e também é onde o governo regula se vai cumprir ou não a meta, né? Como a meta é bem pouco ambiciosa, o governo cumpre com folga, ele até aumenta as despesas em dezembro, né, para justamente não carregar nenhum fantasma para o ano que vem. Agora, o que continua muito ruim também em relação às contas públicas é a evolução da dívida pública, não é, Bruno? Que tem um crescimento absurdo de um mês para o outro. Isso, esse ritmo de crescimento da dívida realmente é impressionante, né? Ainda que neste final de ano a gente deva contar com a entrada dos recursos do BNDES, né? A devolução dos recursos que foram feitos pelos Tesouro ao BNDES, né? Esses recursos estariam ociosos no BNDES e por isso estão sendo devolvidos, e aí abate em parte da dívida, né? Não é um montante que vai de fato resolver o problema da dívida pública brasileira, mas deve ao menos amenizar essa dinâmica de crescimento nesses últimos meses do ano. Mas ela chegou a 74,4% do PIB. Isso mesmo. É praticamente o mesmo patamar do mês anterior, né? Então, de fato, não é um crescimento tão grande, mas a gente tem que lembrar que desde o começo do ano, aí sim é um crescimento importante, né? Em dezembro de 2016, final do ano passado, a dívida estava parada em 70% do PIB, então foram 4 pontos percentuais e mais um pouquinho em um ano praticamente. Isso é muita coisa. Agora, o problema maior, Bruno, é que a gente vai começar 2018 com a mesma dificuldade do governo fechar as contas, tendo a mesma meta fiscal, que é de novo um déficit de 159 bilhões. Essa meta foi revista para pior, tanto deste ano como do ano que vem, e sem saber o que vai acontecer com a reforma da Previdência, sem saber o que vai acontecer com aquelas medidas que o governo anunciou para tentar garantir uma condição melhor das contas no próximo ano, né? Exato, Denise, com o agravante de ser um ano eleitoral. Então, os incentivos para se promover mudanças que são impopulares, né, como a própria reforma da Previdência, é muito mais difícil, né? Fica muito improvável que isso aconteça em 2018. A partir de março já começa a corrida em torno das eleições, então antes disso você não tem agenda livre, por conta do carnaval e feriados e etc. E depois disso você começa com eleições. Então é muito improvável que algum avanço importante aconteça em 2018 no âmbito das contas públicas, e o ajuste, de fato, né, as reformas que precisam ser feitas vão acabar sendo carregadas para 2019, caso o governo eleito, de fato, carregue essa agenda. Os internautas, ouvintes, sempre reclamam quando a gente fala em reforma da Previdência, mas não tem muito como escapar disso, né, Bruno? Não, infelizmente não. Para se cumprir o teto dos gastos, né, isso é uma medida importantíssima para garantir a estabilidade da dívida pública no futuro, precisa ser feita a reforma da Previdência, uma reforma dura, né, não é uma reforma trivial. Então, realmente não tem como escapar disso se a gente fala em equilíbrio das contas públicas. Agora, o governo está negociando, ele pode fazer mais concessões do lado que ele não deveria fazer, que é do lado dos servidores, não é, Bruno? Justamente, né? Um grupo muito pequeno, mas com uma influência política muito grande e que já onera muito, né, o governo, né, as contas públicas do governo. Então, enfim, é um governo estritamente político, né? Esse governo Temer, muito habilidoso, né, nas negociações, mas que acabam custando muito caro
em termos de contas públicas, né? Com tudo isso, o ajuste acaba sendo carregado cada vez mais à frente. Bom, e aí a situação fica para o próximo governo, o governo seguinte, lá em 2019. Isso. Se for um governo reformista, né, o que a gente torce para que seja, existe, né, a expectativa de que com uma economia crescendo mais, um ajuste sendo um pouquinho mais fácil, né, talvez até com um pouco mais de apoio do Congresso e do Senado, você consiga aprovar medidas de reformas estruturantes, que aí sim, enfim, você entre aí numa trajetória de equilíbrio das contas públicas mais rápida, mas mesmo assim é uma trajetória que deve durar no mínimo mais 4 ou 5 anos. Alguns analistas defendiam, até para a gente ver a situação que nós estamos hoje, como é o caso do Raul Veloso, especialista também em finanças públicas, que o governo começasse a reforma exatamente pelos servidores, que isso produziria um resultado muito mais rápido, imediato e talvez mais significativo do que uma reforma mais ampla até, né, Bruno? Claro, seria o ideal, né? Mas a gente sabe que em termos de força política, né, e apoio, esse governo não conta ainda com o respaldo para fazer uma mudança desse calibre, desse quilate, né? Então, infelizmente, seria de fato o ideal, mas em termos de probabilidade de que isso aconteça, ainda infelizmente é muito baixa. Bom, se continuarmos como estamos, né, sem reforma, com o governo trabalhando aí para cumprir a meta fiscal do ano que vem, 159 bilhões de déficit, a economia cresce, o que está sendo previsto, a inflação continua sob controle. Como é que fica a situação para 2018? Para 2018 ainda é bem tranquilo. A gente sabe que o desemprego está muito alto, a atividade ainda muito retraída, né? Você tem muita capacidade ociosa, então existe espaço para crescimento econômico do lado da demanda, sem que se gere pressão inflacionária, né? Então, e do outro lado, o governo não promovendo uma expansão fiscal, isso também não contribui para o aumento da inflação. A inflação deve continuar bem sob controle no ano que vem, ainda que o crescimento não seja tudo aquilo que se espera. A gente, na 4E, tem uma projeção de crescimento um pouco menor do que 2%, né, na verdade 1,9%, e que é um pouco abaixo da média do mercado, porque a gente não acredita na recuperação dos investimentos no ano que vem, né? E por que não? Porque é difícil imaginar incentivo para fazer grandes investimentos num ano eleitoral onde pode haver uma bifurcação, né? A gente não sabe o que vai vir depois das eleições, o quadro eleitoral deve ser muito incerto, a gente não sabe nem quem vão ser os candidatos ainda, então, enfim, por ser um ano de muita incerteza, o investimento não deve ganhar tração em 2018, por isso só o consumo das famílias deve ser, de fato, o vetor positivo para 2018. Nós conversamos com o Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde.